Estamos ao vivo, senhoras e senhores, para mais um programa em detalhe com o Arthur Duval. E aí, beleza? Mano, que correria hoje, hein? Que correria hoje, meu! O lance é o seguinte, ó. Hoje eu vou mostrar pra você que o governo do PT não tem limites. Não tem limitos, tá? E eu vou expor novas ideias aqui. Que acabamos... Hoje atrasou um pouquinho porque a gente teve uma reunião, eu não posso falar com quem. Mas eu diria pra você que é um gênio. O cara é um gênio. E ele trouxe coisas assim... E como o Renan é boca de sandália, eu vou ser mais boca de sandália. Eu vou boca de sandalhar coisas antes do Renan. Então vamos que vamos. Vamos começar com a pauta programática e depois a gente fala dessas ideias, beleza? Cara, aproveitar que você falou do Renan, o que o Renan fez ontem, Luiz? Ele deu o quê pra todo mundo? Deu a bunda. Ele deu a Ele camisa. simplesmente deu a louca nele e deu a camisa pra todo mundo. Quantas pessoas ele colocou? Acho que foi... Quantos? Então, 11. ainda, ele inventa pra você, ainda não estoura. É o que eu tô falando, cara. O Renan, ele criou um costume das pessoas acharem que as melhores promoções vêm na live dele, porque elas vêm de forma surpresa. Então eu vou simplesmente Não, e de parar fato vem, velho. de me esforçar. Hã? De fato vem. De fato Exatamente, vem, porque então eu ele vou queria. parar de me esforçar pra isso. A gente pode fazer o seguinte, o E-Detalhe é um programa pra você se divertir, se informar da audiência, espalhar pra todo mundo, e o programa Análises Renais é pra você entrar no Valete Plus. Eu acho que fica uma boa, não fica? Eu nem preciso perder tempo aqui falando da Dito Valete. isso, entre no Valete Plus. É isso aí. Quer começar por essa pauta, já que a gente falou agora há pouco? Vamos lá. Rui Costa diz que governo busca intervenções para baratear alimentos. Gente, vamos entender. Antes da gente ler a matéria, eu vou explicar uma coisa pra vocês que não é uma coisa mais teórica, tá? Certa vez, alguém teorizou o seguinte. E se a gente pegar e a gente passar uma lei, ou a gente obrigar uma coisa a não ficar mais cara? Não parece uma boa ideia? Então vamos lá, eu quero comprar picanha. A picanha, eu vou dar um exemplo, ela custa, sei lá, R$90 o quilo. Eu nem sei quanto que tá a picanha hoje, que eu não compro carne no mercado. Mas por que a gente não passa uma lei para ela custar 10? Tá resolvido o problema. Vamos passar uma lei para que a picanha custe R$10 o quilo. Olha que... Quem é contra isso? O que você acha... Vamos lá, a gente não precisa ir muito longe. O que você acha que acontece quando você impõe que o preço de uma coisa não suba? Eu vou te explicar o que acontece. Os produtores daquela coisa param de produzir. Porque o mundo não respeita, tá, a sua vontade. O mundo não respeita as suas leis mundanas. O mundo respeita uma série de relações complexas entre as coisas. Vou dar um exemplo para você. Eu vou comprar açúcar, por exemplo. E aí, por um acaso, cara, a safra de cana foi absurdamente maravilhosa. Todo mundo plantou cana, todo mundo colheu cana, tá tudo maravilhoso. O que vai acontecer com o açúcar? O açúcar vai ser mais barato. Aí é o seguinte, mano. Eu quero comprar açúcar num período onde, sei lá, teve uma queimada absurda, queimou um monte de plantação de cana, o solo deu problema, não teve chuva como se esperou. Algum problema deu, a safra de cana não foi a mesma. O que você acha que vai acontecer com o açúcar? O preço vai subir. Então, isso é uma coisa que foge do controle legal, foge da previsão humana do que pode acontecer. Ou seja, isso é uma coisa básica. Eu não estou chegando na prática ainda do que já aconteceu no mundo moderno. Eu estou falando assim, você não precisa ser um gênio, cara, da lógica, para entender que as coisas não tem como, não existe como você fixar o preço de uma coisa e achar que aquilo, e as leis naturais e tudo, vai respeitar aquela tua vontade. O que acontece quando você controla preço é a escassez daquele produto, ponto. Isso, como eu falei, na teoria já está muito óbvio isso. Só que alguns lugares, em alguns períodos da história, já tentaram ir contra a própria lógica e fazer controle de preço. Um dos maiores exemplos do mundo é a Venezuela agora. É proibido aumentar o preço disso aqui, o cara não produz. Porque se para eu produzir um negócio custa 20 e você me obriga a vender a 10, eu não produzo. Controle de preço leva a prateleira vazia. Aqui no Brasil, nós já tivemos esse exemplo de uma forma relativamente recente, e eu peguei essa época, eu era criança e eu lembro disso. O que acontecia?
A gente ia no mercado, a minha família ia no mercado, eu ia com meu pai no mercado e com a minha mãe e tudo. Meu pai pegava, na época tinha uns ganchinhos que você põe um carrinho, você enganchava um carrinho no outro, você fazia um trenzinho. E você levava um trem de carrinhos para o caixa, porque você precisava comprar o máximo possível no dia que você recebia o salário. Então recebeu o salário, vai no mercado e compra tudo agora, vai, enche o carrinho. Porque no dia seguinte a inflação ia estar tão absurda que os preços já eram outros. E aí depois eram outros, depois eram outros, depois eram outros. O que se teve uma ideia, já sei. Vamos fazer o seguinte, vamos controlar os preços. O que você acha que aconteceu? Os produtos simplesmente sumiram da prateleira. Vai no YouTube, procura um vídeo. Se não me engano é o Mercadante. Escreve aí, ó. Mercadante Fiscal Preço Sarney. Sarney. Vamos ver se a gente acha. É esse daí? É esse daí. Olha só que legal. Põe aí, põe aí. Olha, ó, isso aqui, gente. Esse vídeo deve ser. Volta aí. 1900 e. Desse aí. 1986. Quando eu nasci, tá? Dá uma olhada nisso. Vai lá. O chat tá travado. Esse era o Brasil da inflação. Esse era o Brasil do Cruzeiro. Quando você vinha para o supermercado fazer suas compras, a cada dia, a cada semana, todos os meses, os preços iam aumentando. Você ia comprar um pacote de maisena, um mês depois era 15% a mais. Agora não. Nós estamos vivendo o Brasil do cruzado. O Brasil em que a dona de casa, na maioria das vezes, vai fazer a compra com uma lista da Sunab, com uma lista do governo, que fixou os preços dos produtos. Pausa. Que congelou os preços. Vamos fazer um exercício. Entrou um valete aí. Ó, já entrou o primeiro. Deixa eu falar uma parada. Vamos fazer um exercício aqui besta. Se em 1986, foi o ano que eu nasci, o cara está apresentando um plano onde o governo fixou o preço das coisas. E depois, em 1991, né, que eu já tinha lá os meus 5 anos, eu passei por essa experiência, 5, 6 anos, eu lembro disso, de ir no mercado e comprar tudo de uma vez, porque os preços estavam soltos de novo e a inflação estava comendo. O que isso significa? Significa que a ideia de 86 deu certo ou deu errado? Você não precisa ser economista. Você não precisa ser um gênio da lógica, já falei isso. Você não precisa ser PhD em nada. Se tem um vídeo de 1986 com o cara falando, ó, no jornal os preços estão fixados. E depois, nos anos 90, as pessoas optaram pela inflação, que é outro mal horroroso. Isso significa o quê? Que a ideia não deu certo. Eu vou mostrar tudo isso pra gente chegar já na notícia atual. Vamos lá, continua. Vamos ver aqui nesse supermercado se isso realmente está acontecendo. Leite Ninho, que é um produto fundamental para a criança. Os preços estão congelados? Se a gente abrir essa lista, nós vamos ver Leite Ninho e Pó Ninho, 14 cruzados e 75 centavos. A gente pega essa lata, 14 cruzados e 75 centavos. Pausa aqui. Quer dizer, o Leite Ninho... Gente, dá pra imaginar essa loucura? Imagina que o preço das coisas no supermercado... Ó, pra você ter uma ideia, cara, eu tenho um amigo que tem um supermercado de periferia, um supermercado pequeno. O supermercado pequeno dele tem 9 mil itens, mais ou menos, e muda toda hora. Porque muda um sabor, muda não sei o que lá. 9... Você imagina você ter um órgão do governo que vai definir o preço dos itens do mercado. Você precisa ser muito experiente, ter muita idade, ter muita vivência para você saber que isso não vai dar certo. Mas vamos lá, continua, vamos lá. Está tabelado nesse supermercado, a maisena está tabelada. Passa um pouquinho com o dedinho, vamos lá. E vários produtos que... Mas não é esse, porque na remédio pode comprar Leite Ninho. Mercado, não. Detergente na casa. Por que isso? Diante pegando dos fornecedores para pressionar que os preços voltem a subir. A senhora tem sentido falta de algum produto? Ah, tem sentido falta de sabão para lavar louça, né? Sabão moreninha, o álcool, leite, tem vários. Existe um outro lado no pacote do governo, que é o problema dos salários. O que é que vai acontecer com o salário do trabalhador no Brasil do cruzado? Quando a gente vivia no Brasil do cruzeiro, você chegava no supermercado, quando você tinha o seu reajuste de salários a cada 6 meses, e com um sorriso na boca,
salário no bolso, você enchia seu carrinho de compra e passava o abacaxi, passava o macarrão, comprava a farinha de trigo, comprava a cebola e voltava para casa enchendo as prateleiras e a mesa da tua família. Porém, com a inflação a 10, 15% ao mês, um mês depois, quando você voltava no supermercado, você já não saía mais com o carrinho cheio. Você tinha que deixar o macarrão. Passa um pouquinho. Você deixa o carrinho para comprar nem o que você tinha, mais 10 mesa da família. De mais de 300% saía do supermercado. Ele vai simplificando. Era do Cruzeiro no Brasil da inflação. Vou discutir aqui agora. E não vou reforçar aquilo que vocês têm visto todos os dias na televisão. Eu vou tentar contar uma outra história que a grande imprensa não tem deixado de discutir. Eu vou tentar mostrar que essa nova moeda, o cruzado, tem dois lados. E só tem aparecido um desses lados na divulgação e na propaganda do governo. Na Rede Globo, no rádio, só aparece um lado do cruzado. Eu quero discutir o outro lado do Brasil do cruzado, o lado do trabalhador. O que é que o trabalhador ganha, o que é que o trabalhador perde. Quais são as questões que os trabalhadores terão que... O primeiro ponto que a gente tem que ter claro com esse pacote. Ele tem objetivos políticos e objetivos... Em primeiro lugar, a prática estava explodindo, com uma crise política muito grande. O PMDB, onde existe da nossa... Vamos lá. O lance é o seguinte. Os caras tentaram isso já. E não é que o Brasil tentou reinventar a roda. Várias e várias vezes isso foi tentado ao longo do processo histórico. Isso nunca deu certo. O Brasil é um país tão atrasado, cara. A gente gosta tanto de ideias erradas. Eu vou contar uma coisa pra você. Você já ouviu falar de um negócio chamado Fusca Itamar? Você sabe o que é um Fusca Itamar? Então eu vou te explicar o que é um Fusca Itamar. A gente é um país que nos anos 90, com o presidente Itamar Franco, a gente simplesmente retomou a produção de um carro cujo projeto é dos anos 70. Na verdade o projeto é muito anterior, mas vamos colocar que teve umas modernizações, umas mudanças no projeto. Um projeto de um carro dos anos 70. E a gente voltou a produzir Fuscas em 1993, se não me engano, que era o tal do Fusca Itamar. A gente ama o regresso. A gente ama a obsolescência. A gente ama ideias velhas e erradas. Eu acho o Fusca Itamar uma das coisas mais absurdas do Brasil. Um dos maiores problemas, sim, um dos maiores reflexos. Em 1993 a gente estava produzindo Fusca 0 km. Cara, para e pensa sobre isso. Em 1993, eu vou te dizer uma coisa. Quando eu tava na escola, tinha um moleque que ele era o mais rico lá e tal, e o pai dele tinha uma BMW, era uma BMW 325i, e eu lembro que quando o pai dele ia buscar ele na escola de BMW, todo mundo ficava olhando. Então, enquanto a Alemanha produzia como carro popular, tá? Porque a BMW na Alemanha não é um carro normal, é como se fosse um bom carro aqui, é como se fosse um, sei lá, um abaixo do, é como se fosse caramba, deixa eu pegar aqui um carro médio hoje da Volkswagen. É que o Jetta ainda tá acima. Ele é um carro como se fosse abaixo do Jetta e acima do Voyage. Ele é como se fosse na época, um Bora, vai. Ele não é tão básico quanto um Voyage e não é tão sofisticado quanto um Jetta é para nós. Ele tá entre esses dois, certo? Enquanto a Alemanha produzia isso lá, o Corolla, eu não sei, cara. Eu acho que o Corolla ainda é acima do que era uma BMW 325i 93 pro alemão. O Corolla hoje, pra nós, é acima disso, né? Por exemplo, eu diria pra você o seguinte. Hoje, um deputado estadual, ele aluga um Corolla e é considerado um bom carro. Um parlamentar, né, de alto escalão da Alemanha não anda de BMW 325i em 1993. Ele anda com uma melhor. Ele anda pelo menos com a 328. Né? Então, o que eu tô dizendo é o seguinte... No mesmo ano em que a Alemanha produzia esse carro, o Brasil estava produzindo Fusca, velho. Cara, você parou pra pensar isso? Já parou pra pensar isso? Mas por que eu estou dizendo tudo isso? Né? O cara, Virtus, exatamente, é um Virtus, A BMW 325i na Alemanha de 1993 era um Virtus hoje. Muito bem colocado, era um Virtus. Tá? E aqui a gente produzia Fusca, velho. Fusca! Entendeu? Fusca!
Vamos lá. Vamos ver essa notícia. Com este olhar, agora nós vamos ver essa notícia. O Rui Costa, que é ministro, se não me engano, é ministro da Casa Civil, se não me engano, o Rui Costa, né? Ele já foi sindicalista, enfim. Sobe aí, você pulou o primeiro parágrafo da notícia? Não, vamos lá. Sobe mais. Aí, ó. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou nesta quarta-feira, dia 22, que o governo busca soluções para baratear os preços dos alimentos. Ó, like na live. Vamos supor que eu chego pra você e falo assim, cara, a gente precisa... Os alimentos estão caros. Quais ideias você vai ter? Você vai pensar, bom, será que a gente tá gastando muito com a máquina pública? Será que a gente tá, sei lá, pagando salários muito caros para a elite do funcionalismo público? Será que a gente está jogando muito dinheiro fora com ineficiência de gasto público, né? Por exemplo, com obras inacabadas? Será que a gente está jogando muito dinheiro fora com corrupção? Será que a gente está sendo pouco produtivo, dando 2 férias por ano para Ministério Público, para juiz? Será que o nosso país tem leis trabalhistas absurdas que travam a indústria, inclusive a indústria alimentícia? Não, a ideia do ministro é proíbe o preço de subir, porra! Aê! É pra isso que a gente paga o salário do ministro, né? Vamos lá. Vamos fazer algumas reuniões com o Ministério da Agricultura, Ministério do Desenvolvimento Agrário e Ministério da Fazenda para buscar um conjunto de intervenções. Cara, isso aqui já me dá até um arrepio. Nossa Senhora! Que sinalizem para o barateamento dos alimentos. Nossa Senhora, isso aqui eu já olho e já me dá tremedeira. Ai, meu Deus do céu, vamos lá. O ministro também afirmou que o governo deve se reunir com produtores para buscar soluções. Costa não deu mais detalhes de como seria esse barateamento. Procurada pela CNN, a Casa Civil afirmou que ainda não é possível avançar no detalhamento das medidas. A Casa Civil informa que não está em discussão intervenção de forma artificial para reduzir o preço dos alimentos. Não, pode confia, tá? Não vai ter taxação da blusinha, não vai ter déficit, pode confiar nas palavras desses caras. O governo irá discutir com os ministérios e produtores de alimentos as medidas que poderão ser implementadas. Ainda não é possível avançar no detalhamento de tais medidas antes da realização das reuniões que irão tratar do assunto. Desce aí. Desce mais. O índice de preço ao consumidor IPCA, indicador oficial de inflação do país, encerrou 2024 em 4,83%. O maior impacto sobre a inflação de 2024 veio do grupo de alimentação e bebidas, que acumulou alta de 7,7% em 12 meses e contribuiu com 1,63 percentual para o IPCA do ano. Só as carnes registraram um aumento de 20% em 2024. As carnes, cara, velho, é uma justamente. É literal a parada. O cara promete picanha pra você e literalmente as carnes aumentam 20% no seu preço pro consumidor final. É uma coisa assim, cara. Como que pode, irmão? Como que pode o brasileiro ser tão burro? Como que pode a gente não enxergar uma coisa que tá tão próxima da gente? Se você falasse, puta, cara, o cara em 2002, ele fez um plano econômico que agora, em 2025, a gente tá sentindo, né, uma consequência, então você tem que estudar. Não é, cara. O cara na campanha, ele falou pra você, você vai comer picanha e hoje você não come, mano. Porra, mano, o que mais precisa ser, o quão mais claro precisa ser esse governo pra você entender que é uma bosta, que eles estão mentindo pra você, brother. O que mais precisa acontecer?